Olá, turma, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Eliezer, eu sou aluno do mestrado profissional em computação aplicada. Agora eu vou apresentar um trabalho da disciplina do professor Rômulo Carvalho, Dr. Rômulo Carvalho, disciplina de mineração de dados e textos. É, eu tenho como orientador a professora doutora Simone Borges, né? E o Dr. Joca, Dr. João Carlos Félix. É, o tema que eu trago para vocês é previsão da taxa de crescimento do acervo documental utilizando modelos de série temporal. O contexto aí do problema é o seguinte: o COFEN hoje ele tem uma solução de documentos que é focada em workflow, somente workflow, ele não tem imagens armazenadas. Basicamente ele faz a tramitação dos processos e dos documentos nas unidades administrativas, né? Então, a gente usa o sistema para tramitar e os documentos existem fisicamente ainda. Qual é a questão aí? O próximo ano o COFEN deve adotar uma solução híbrida e começar a armazenar os documentos físicos em sistema. Então, vai estar tudo guardado nos stories lá, as imagens dos documentos. E aí surgiu a preocupação, que a gente nunca teve até então, que era a de guarda desses documentos digitalizados e a previsão de crescimento disso, né? Dado que como metadado a gente não tinha essa preocupação. E aí, qual a ideia? Né? Como estimar o volume desses documentos, né, que vão ser gerenciados lá no CIGAD? Aí estão os nossos limões. Né? Eu tenho um cunhado que com um limão siciliano desse aí, ele faria uma limonada dessa aí. Né? Ele é bem enjoado, assim, então não seria um limão espremido. Então, já que a gente recebeu um limão desse, vamos fazer um trabalho bem feito. Se a gente não tem o documento, como é que a gente pode tratar? O limão que a gente tem é tramitação de documentos. O sistema não tem os documentos. E tem o metadados dos documentos. Então, a gente tem aí nitidamente dois objetos que simbolizam documentos. A tramitação em si, quando uma unidade tramita um processo, que é um documento dinâmico, né, ele cresce. Eu estou separando a série de tramitações da série de documentos criados, né, que são estáticos. Os documentos estáticos, eles nascem e não acontece nada, mas os dinâmicos, à medida que eles tramitam, eles vão crescendo. Então, a quantidade de tramitações vai dar o volume de crescimento de documentos que foram inseridos. Assim como o nascimento de um documento é um documento que vai ser armazenado. Hoje ele não está fisicamente, mas eu vou usar essa informação para estimar quantos documentos então estão sendo gerados. Então, o objetivo do artigo é esse aí. Avaliar o ciclo de vida do documento, né, para estimar essa taxa de crescimento, né, usando séries temporais. Aí, já entrando na fundamentação teórica, né, time series, seria aí, que ela tem dois objetivos, né, para que serve elas? Praticamente, elas são muito usadas como forma de entendimento do mecanismo gerador da série em questão. Né? Existe um processo por detrás que gera aqueles dados. Esse processo, quando você enxerga a série temporal do volume que está sendo gerado por ele, lhe dá muitas informações importantes. Né? E o segundo uso é previsão. Né? Você tem aquele objeto que você está estudando, se ele tem um comportamento que permite fazer uma previsão, dada a natureza do problema, então eu vou conseguir usar essa série temporal para fazer previsões. São esses dois principais, uma análise exploratória, né, conhecimento do processo e fazer previsões. Características aí. Então a gente tem alguns conceitos que são chaves aí que a gente precisa sedimentar antes de continuar o trabalho. Estacionariedade e não estacionariedade. O que seria estacionariedade? Quando os dados, aquele comportamento da série, ela se mantém equilibrada, né, em cima de uma média. Ela tem pouca variância em cima de uma média. Pode ter variância, mas ela não é significativa em cima de uma média. Não estacionária quando essa média ela é muito volátil, ela é muito móvel. Então, ela é ascendente demais, descendente, ou então os dois, e aí eu não tenho estacionariedade. Isso me gera um problema que eu tenho que tratar se eu não tratar, eu posso estar trabalhando com uma série, gerando informações
sendo que eu não conheço essa natureza dela, que tornaria inviável. Então, eu preciso saber disso antes. Então, homocedasticidade e heterocedasticidade. Então, a gente tinha estatísticos aí na turma, no semestre passado, que eles falavam assim, olha, eu tenho 2 peixinhos no aquário. Meu aquário lá tem 2 peixinhos. Um é tranquilinho, ele fica ali na pedra, paradinho, no fundo do aquário, não se mexe, não faz nada. E o outro é derretado, ele fica andando para lá e para cá, corre o aquário todo, pula, dá uma voltinha, volta. O cara é retado. Então, esse seria a heterocedasticidade. O outro quietinho lá seria a homocedasticidade. Isso também é importante, para eu entender o comportamento da série. Lá na análise dos resíduos, isso também esse conceito vai ser utilizado, né? E outra coisa importante é processos estocásticos, a diferença de processos estocásticos para processos determinísticos. A questão é o seguinte, que os processos estocásticos ele têm uma probabilidade de acontecer aquele evento, né? Quando ele é muito estocástico. O determinístico não, ele tem um comportamento que você consegue saber que ele vai continuar naquele comportamento, por mais que seja de ascendente, mas é determinístico que ele vai chegar naquele comportamento. Então, se ele é por demais estocástico, é uma preocupação muito grande, porque se eu não consigo prever, por mais que eu esteja desenhando essa série, não vai me servir, porque não quer dizer que o fato dela estar seguindo aquela tendência, ela vai continuar, porque ocorre um processo estocástico que derruba, que sobe aquilo ali. Então, vamos a alguns exemplos aí, já que a gente fez uma ambientação. Só para ficar claro, vamos auxiliar aqui umas imagens de séries. Olha só que legal, quantas séries. O que acontece aqui? Olha o comportamento dessa. O que você me diz? Ela é estocástica, ela é determinística, né? Ela está tendo um comportamento bem contínuo. Um comportamento estocástico aí é quase zero, né? Empiricamente, visualmente falando. E outra coisa que interessante, essa série eu cliquei nela aqui por coincidência, mas para a turma que estava estudando séries temporais, conhece essa série aí ela é uma série muito didática, muito utilizada, é a famosa série Airlines, da Panam, né? Foi um levantamento de 49 a 60 dos voos, né? Então, que coisa melhor do que voo para entender sazonalidade? E aqui a gente enxerga essa sazonalidade, olha como ela se repete. Tem os movimentos, mas a sazonalidade é outro conceito importante, que ela modifica a série ao longo do tempo, mas isso não quer dizer que ela não tem um comportamento determinístico, né? E ela aqui tem um comportamento como é que seria? Estacionário ou não. Ela é estacionária, se ela está no ascendente aí, dificilmente. Agora, isso é uma análise empírica, né? A gente só está olhando, é importante fazer essa análise, porque a gente vai continuar com essas análises até fazer um embasamento estatístico aí, que é a proposta do meu trabalho, é justamente se preocupar com esse viés de dar força à análise de séries temporais. Então, basicamente, isso aí. São os comportamentos que se repetem, né, e que você, olha só, ela tem uma certa heterocedasticidade aqui, mas ela tem um comportamento meio que padrão, assim, né? O que seria uma série difícil aqui para a gente prever, né? Dado que eventos podem ocorrer, isso aqui também é interessante, a questão da decomposição da série. Essa série aqui, ela é formada de 3 componentes, né? De tendência, olha só, ela aparece aqui de um jeito, a tendência está me mostrando de outro, a sazonalidade, então ela se repete periodicamente, e aqui um componente irregular, né? Que é o que não é nem sazonalidade nem tendência. Isso é interessante. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que saber entender o dado, entender o negócio para poder usar a série desse dado. Esse daqui parece uma série difícil, né? Porque ela até então não definiu qual é o comportamento dela. Isso muito acontece no mercado financeiro, né? Usar séries temporais para mercado financeiro é uma coisa muito estocástica. A probabilidade da ação continuar naquele valor
tem ações que têm uma característica muito volátil, que isso não é essa. Tem uma análise gráfica que não tem nada a ver com séries temporais. Então, voltando aqui, a gente fez um alinhamento. Outra coisa aí, fundamentação teórica de estado da arte, eu não vou entrar no detalhe, né? Mas KDD é onde a gente faz a descoberta do conhecimento usando a base de dados, é o caso que a gente vai precisar aqui, né? Porque os dados estão armazenados em base de dados, a gente precisa trazer esses dados para fazer uma transformação, uma mineração. Então, esse processo aqui de mineração, a gente vai estar do lado daqui eles são dois, né, descritivos e preditivos, a gente vai estar fazendo um trabalho preditivo aqui de previsão da taxa de crescimento. E aí, o que culmina aí é novas informações gerando conhecimento, KDD. Aqui é uma homenagem ao pessoal aí de mineração, que vai ver muito japonês ainda pela frente, mas olhando esse gráfico aqui, eles já sabem o que é isso, né? E quem não sabe, isso aqui é o CRISP-DM, é um processo padrão direcionado para a mineração de dados, que envolve entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação dessa modelagem, para daí implantar, né? E os dados aqui no meio, e esse processo ele pode voltar para qualquer momento para ser ajustado. Essa metodologia está para a mineração de dados, assim como o PMBOK está para gestão de projetos, né? Estado da arte em séries temporais, a gente tem os métodos da econometria clássica, essas aí são as menos preocupadas assim com questões que a gente estava tratando ali. Não é que sejam menos preocupadas, é porque existe uma simplicidade na série que ela se desenha, que eu posso usar esses métodos sem muita complexidade e ter uma boa resposta. Só que no mundo real, dificilmente eu consigo usar esses métodos, que é tipo Naive, que é aquele método ingênuo, ele basicamente repete o comportamento da observação anterior, a previsão dele. Médias móveis, ela, através de uma janela, que pode ser centrada, ponderada, né, uma média simples, através de uma janela de observações, ela suaviza, né, ela gera um ajuste da série temporal ali, né? Suavização exponencial, ela usa já 3 componentes, a simples só tem o alfa, né? Tem a de Holt, que seria aquela componente de tendência. Holt-Winters seria a sazonalidade, então ele tem alfa, beta e gama, né? E aí consegue fazer uma suavização interessante daquela série temporal. E aí a gente tem os métodos, que é o que eu vou trabalhar aqui, seria exatamente o SARIMA, mas o ARIMA, né? É derivado do ARIMA, só que tem um componente sazonal já adiantando aí o trabalho. Mas o que é isso? São médias móveis integradas, desculpa, me fugiu, autorregressivas. E ela usa esses 3 conceitos, né? O Pzinho, Dzinho, Qzinho. O Qzinho é de MA, né? Das médias móveis, o D é a integração, para eu estabilizar ela, por isso que ela não está aqui nas teorias clássicas, que eu preciso fazer um tratamento, que seria esse I, né, o Dzinho, e o P de autorregressão, que faz também uma suavização daquela série, tanto no comportamento de tendência, e aqui da parte de sazonalidade seria o SARIMA, que aí ele envolveria essas mesmas 3 componentes, só que na parte sazonal da série. Inicialmente a gente tem uns testes simples e outros testes mais robustos. Aí a questão que a gente vai até apresentar como conclusão, o que dá força à série temporal é você estar fortemente embasado estatisticamente, de que aquele valor ele é seguro, né? Então, é só uma deixa aí. Trabalhos relacionados, né? Então, a gente encontrou muitos trabalhos aí que lidam com essa questão de previsão de demanda, mas nenhum deles na parte de crescimento do documento, de artefatos documentacionais, né? Mas assim, não há receita de bolo, então analise, faça, teste o seu, ele tendo aquele comportamento que indique que uma série temporal pode responder àquele processo, então você pode usar, né? Chama atenção aqui
a maioria desses métodos são métodos clássicos, então eu também usei esses métodos clássicos. É interessante porque ele lhe dá uma base do que seria o mínimo que sua série tem que respeitar. Ele tem que vencer um método clássico desse. Então o método ARIMA lá, o SARIMA, tem que bom como comparação, mas não que eu vá usar eles. Aí o professor me deu uma dica, né, me deu uma orientação de que eu teria que buscar os trabalhos clássicos, né? Então, o embasamento desse trabalho é justamente que tem autores que definiram a forma de trabalho. Então, a gente tem aqui Box Jenkins, né? Vários autores de testes da raiz unitária, né? D.K. Fuller começando, Philip Perron, Elliott, mas eles que trouxeram embasamento estatístico, eles terminaram o empirismo associado à série temporal. Isso é relativamente recente, né? Jack Bera, aqui em 2015, usando simulação de Monte Carlo, ele faz o teste da normalidade, né, dos resíduos. Essa parte do teste multiplicador de Lagrange tem a ver com isso. É justamente o que valida o modelo lá na frente, que torna esse modelo menos empírico e mais confiável e mostra a segurança de que os dados que ele lhe apresenta são embasados matematicamente. A metodologia aí, né, então a gente tinha já falando da metodologia, tinha a base de dados da gente, fez uma seleção e aí a gente gerou lá as nossas séries, para daí gerar lá os nossos data frames relacionados a série temporal para eu trabalhar isso em mineração, né? E aí, ferramentas de consulta a banco, linguagem de banco, SQL, DML, né? E R, que foi a novidade aí para a gente, aprender uma nova técnica aí para tratar de mineração. Uma questão nova aí, o Box Jenkins, de 76, ele traz essa metodologia em 76. Se eu não me engano, o CRISP-DM é dos anos 2000, né? Não sei. Mas em 76 ele desenha o CRISP-DM. Claro que com uma variante, né? Mas assim, o CRISP-DM ele tem um processo tão intrínseco que para você fazer uma análise você tem que conhecer do negócio, tem que conhecer do data, que não pode ser diferente daquilo. Então já em 76, Box Jenkins já definiu esse processo aqui, né, de fazer a preparação dos dados, a modelagem, estimar, diagnosticar, né, para daí no final fazer a previsão. Essa metodologia eu estou usando no meu trabalho, né, que faz a especificação dos componentes da Sarima, identifica os componentes, né, modela, faço uma estimação e aí diagnostico o modelo. Se der tudo errado, eu tenho que voltar para a identificação desses componentes até o modelo ficar redondo. Mas a cada etapa dessa existem testes também. Eu só posso ir para a etapa seguinte se o teste da etapa anterior passar. Ele é bem chato, né? Até que eu gero um modelo definitivo, aí eu testo o erro desse modelo definitivo. Aí outros 500, né? Aqui está bem comprido esse slide, mas basicamente o que eu chamo a atenção aqui seria que a metodologia de séries temporais muda um pouquinho da questão da validação que é feita com os métodos tradicionais aí da mineração de dados, ao passo que a gente não separa amostras, né? A nossa amostra é a base inteira. Quer dizer, depende do algoritmo que você vai usar de série temporal, mas normalmente um Sarima mesmo, interessante que ele use a base inteira de observações, porque ele tem mais informações. Eu não desprezo nenhuma informação para ele me dar a tendência, me dar a previsão, um modelo ajustado disso daí, né? Então, o meu universo de amostras ela é completa. Eu não tenho cross-validation, né? Eu tenho essa observação, eu tenho várias validações que é para o modelo ser gerado e elas são estatísticas, aqueles testes de hipótese e tal, mas uma vez definido o modelo, eu vou prever a partir de então, vou aplicar ele a partir de então. E o fato dele ser gerado, como ele gera uma nova série, então ela está lá naquele rabicho dela lá, ele gera uma nova série estabilizada, aquela série às vezes acompanha também a tendência dela, tal, e isso gera um erro dela, do ajustado com a original. E isso me serve como avaliação, qual é o percentual dela. Então não preciso separar essas amostras, tem essa questão aí. Na parte aí de entendimento dos dados, já passamos ao entendimento do negócio, mas a gente viu um comportamento diferenciado aí dos dados. A gente viu que 75, com box plot, que não dá nem para ver a parte
inicial do box plot, né? Mas 75% dos dados está aqui no início. Também é ruim quando os dados se apresentam de forma não normal, né? Você vê que aqui no histograma ele tem uma normalidade aqui errônea, né? Porque tem uma caixinha aqui que é mais de 50% está aqui, né? E isso eu tenho que entender para saber se eu uso isso ou não. Na verdade, eu entendi que isso daí, aqui é outro gráfico interessante de distribuição empírica, eu praticamente descartei isso daqui, que eu descobri que eram documentos legados da década de 70, de 2009. A gente viu lá que o sistema foi implantado em 2010. Tinha documentos de 70, né, da época de criação do conselho e tal, então quantidades baixas. Porque não teve uma migração dos metadados dos documentos anteriores. Então eu não posso usar esses dados. Ele não explica o meu processo. Então é interessante eu usar os dados que explicam. Eu vi que em 2010 também não explicava. Somente quando o sistema ficou maduro, que foi esse gráfico aqui, em 2011, em agosto de 2011, é que ele passou a ter um comportamento mais homogêneo, né? Então eu diria que daqui para trás, na minha preparação dos dados, eu eliminei. E aqui é o box plot dessas observações, né? Aqui eu tenho os outliers. O último outlier que eu tirei foi esse, eu fiquei com esse box plot. Tem uns outliers aqui, mas é normal ter outliers, né? Esse eu não vou descartar. E também, se você ficar tirando outlier, sempre vai aparecer. Eu parei com esse modelo de 2011 pelo entendimento dos dados e sabendo que ali já representa, aquele ali já representa. Então tá aí a nossa série. Ela completa seria essa mais escura daqui. Essa daqui seria aquele ano de 2010, que o sistema estava em implantação, então não estava com uma operação padrão. E depois lá para 2011, meio de 2011, olha como ela estabiliza. Aqui sim, se eu usasse daqui para trás, ia me gerar um erro muito grande no meu modelo com dados incorretos. E aqui já eu não tenho esse ruído, né? Que um ruído que pode ter aqui um ruído branco, a gente vai verificar isso, mas esse ruído aqui não seria branco, daria uma distorção na minha verificação. Uma observação ali é a variância também, não é uma conclusão, mas aqui o coeficiente de variação é 30% indica uma dispersão muito grande, desculpe aqui, anterior, 105%, 31%. Só aqui nesse período eu tenho uma dispersão de 17%. Então isso me garante que eu vou ter boas previsões usando essa parte, que seria essa parte aqui da série temporal. Não ela toda, seria esse recorte daqui, eu botei aqui para o lado, para vocês enxergarem. Está aqui iniciando aqui, terminando esse movimento aqui, né? Então, é ela aqui que a gente está trabalhando. 62 observações. Olha só que interessante. Pelo coeficiente de Pearson, a gente tem aqui, você lembra que a correlação, né? Aqui eu estou fazendo a autocorrelação dela com ela ordenada. Isso é muito interessante porque, embora não seja fortemente uma comprovação estatística, porque às vezes você correlaciona coisas que dão uma forte correlação, mas não são correlacionadas. Mas não é esse o teste forte que eu me referenciava. Mas ele já dá um indicativo. Mas pelo teste de Pearson ela está dando baixa correlação. Ou seja, se eu estou correlacionando a série com ela ordenada, então sempre vai estar do menor para o maior para o menor. Se ela estiver correlacionada com isso, significa que ela não está estacionada. Então ela seria não estacionada. Como aqui deu baixa correlação, então ela está estacionada, porque ela não se correlaciona com esse negócio estranho. Então ela se correlaciona com algo mais reto. Então deu que, por Pearson, coeficiente de Pearson, deu que ela era estacionária. Mas pelo coeficiente de correlação de Spearman, já deu que ela é positiva. E o teste de Spearman, se ela for negativa, ela é estacionária. Se ela for positiva, ela é não estacionária. Ele deu não estacionária. A gente vai ver o que acontece. O que vocês acham que ela é? Olha aqui. Ela tem um comportamento diferente daquela outra. Ela deu uma estabilizada aqui, né? Mas se você observar, ó, esses fundos aqui dela, está em uma ascendente. Os topos está meio que estabilizado, né? Eu tenho aqui um maior do que o outro. Geralmente, dando uma indicativa de sazonalidade, a gente vai avaliar isso. Mas aí tem outro teste.
que seria esse das funções de autocorrelação. De novo, não é um teste forte estatístico, mas ele dá aqui que ela está dentro de uma faixa, de um coeficiente de referência, que se fosse superior, 2 sobre raiz de n, que se fosse superior a isso, indicaria não estacionariedade. Ela está indicando aqui estacionariedade por esse coeficiente. Ele é seguro, né? Então, já que uma pessoa não tão criteriosa, olhando aqueles dados, e antigamente, muito antigamente, poderia ser assim, hoje isso já não é aceitável, poderia pegar essa série e tratar ela pelos métodos clássicos da econometria, que a gente viu lá, né? E aí ele poderia usar uma repetição dos dados do período passado. O S-Nave, ele usa a diferença para o Nave, o S é de sazonal, é que em vez dele repetir o dado da observação anterior, ele vai repetir os dados do período anterior. Então, se a série é mensal, ele vai repetir há 12 meses para trás aquela série e vai plotar ali na frente. Ou seja, vai dar uma coisa, né, se ela não for estacionária, uma coisa que não é correta afirmar. E esses métodos, ele não tem essa preocupação tão grande, né? Tanto é que eles são usados para métodos estacionários. Aí seria o Nave, né? A série está ali, repare que o último está aqui, o último ponto foi aqui, então ele continuou daqui, tá vendo? Aqui, ó, é S-Nave, né? Então ele pegou o último ano. Ela está aqui. Aqui é médias móveis, né? Ele deu uma suavizada, repetiu a última observação. Não serviu de nada ele saber essa informação aqui, mas ele só repete a última observação. Pelo menos ele, não, se ela terminasse aqui, ele não estaria errando tanto, né? Tal. Esse aqui é a exponencial simples, né? Ela já tem uma ponderação e ela tende a dar uma acompanhada na série. A previsão dela também tende a isso. E ela está aqui pelo meio, assim, um pouquinho para cima, mudando aqui os intervalos de confiança, né? Está expandindo um pouquinho, né? Exponencial de Holt seria a contendência. Se ela é contendência, olha como ela acompanha melhor a série, né? Só que ela com tendência, a última observação, o último período aqui foi baixista, né? Está em descendência aqui, é o que ela faz na previsão dela. Ela bota para baixo. Será que ela acertou? E essa de Holt-Winters, ela é bem interessante porque ela tem as 3 componentes de tendência, né? Tem o peso da simples, tem a tendência, tem a sazonalidade, alfa, beta e gama. E aí ela dá outra previsão diferente da de Holt, e aí ela já segue, né? Então, que interessante, né? Agora, a acurácia desses modelos, como é? Se a gente viu lá que ele desenhou né? A gente pode medir a acurácia. Esse é o teste que eu estava falando, que é diferente, né? Eu já consigo testar os dados passados, né? E os dados futuros seria na sequência, né? A acurácia aí, de 20% a 13%, né? Caindo aqui, ó. Nave 19%, S-Nave já 17%, melhorou um pouquinho, porque naquele negócio reto. Aí uma boa pergunta aí para o final, ó, esse 5% aqui, por que média móvel 13% estou colocando, né? Média móvel tem uma janela. Olha a janela aqui, mas ele deu 5%. 5% é ótimo, né? Mas quem quiser fazer uma pergunta aí, isso aí já gera uma pergunta interessante. Mas o alisamento exponencial, né? A suavização exponencial de Holt, é a simples, desculpa, é 14. A de Holt deu 18, quase a Nave lá, né? E porque ela deu aquela tendência baixista, né? A de Holt-Winters a melhor, né? 13%, 13,14%, né? E a sazonalidade? Olha só, aquela minha série de documentos, ela sazonalmente, se ela for explicada, só no mês de janeiro ela vai ter essa média. Em fevereiro, março, tá? Olha, o fato da média não ser constante já dá uma indicativa de não estacionariedade. E lá estava dizendo que ela era estacionária, aqueles coeficientes, né, todos, aí vamos usar a metodologia clássica, né, mas olha só. Também uma coisa interessante, sim, lá o traço horizontal é a média do mês, né? E esse traço vertical é uma observação importantíssima.
É o ano. Eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, uma observação, duas, três, quatro, cinco, seis. São os anos, a representação dos anos que deu essa média. Ela também dá uma ideia de não estacionariedade e de estacionariedade para alguns casos, porque aqui ela se comporta ao longo, em torno da média, aqui, 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 né? Ela está aqui, a média está aqui, e ela se comporta, a linha dela se comporta. Só essas aqui que tem uma amplitude, né, muito grande. Isso é interessante analisar, porque a gente usa esses conhecimentos empíricos para na hora de fazer os testes, a gente ter explicações até do que está acontecendo com o processo, né? Porque ali é a explicação do processo. Mas a gente precisa do teste realmente que vai nos servir, é o teste matemático, né? Mas a decomposição clássica lá que a gente viu lá na internet, né? Tem aqui a série original e aqui a tendência, a sazonalidade e aquela componente randômica, aquela componente irregular lá que não é explicada, né? Olha só, ela parece estacionária, em outros métodos estacionária, e olha só o que ela me faz. Um vale. De 2013 a 2014 andando em baixa, de 2012 ela começou a cair, voltou em 2015, aqui em 2016 ela está voltando àquele ponto. Isso aí está me dando indicativos ruins, né? Mas teve uma tendência ali, eu só tenho que explicar, saber por que aconteceu aquilo ali. Né? E a gente sabe o que aconteceu. Teve um momento lá no órgão que teve mudança de gestão e deu os documentos é o que explica qualquer órgão, né? As ações do órgão se manifestam pela geração dos documentos, tramitação dos documentos. Teve um problema político que a média de documentação, né, de 1.200 foi para cá para 700, né? Então deu uma destoada boa e coisa que na série eu não vejo com facilidade, mas que na decomposição eu vejo. Isso aqui é importantíssimo, né? Sazonalidade também está me dando, olha, os meses de junho, olha só, todos os meses de junho para baixo. E antes do CBCenf aqui, eu tenho atividades, um congresso que a gente tem lá sazonalmente, que gera muitos processos, tal, tem atividades altas. Né? Fim de ano também, aqui, ó, dezembro, assim, né? As férias escolares, ele tem um comportamento sazonal forte. Aí vocês me perguntam, eu posso usar a decomposição para avaliar o peso dessas tendências? Estou ouvindo vocês perguntarem. Claro, deve, isso também é conhecimento. A tendência aqui está me dizendo que eu tive 79% da minha observação explicado pela tendência, 9% pela sazonalidade. Então 90% é explicado pelas duas. A componente irregular que eu não consigo prever, né, ela tem 10%, está até alta. Aí depende da qualidade dos dados, né? Aí vem a parte que a gente sai do empirismo. Não vamos pensar nos métodos clássicos, já que ela tem esse comportamento de não estacionariedade. Tem? Eu não vi ainda. Quem é que vai me dizer? Teste da raiz unitária. Esse sim, não vai ter um teste que vai me dizer ora uma coisa, ora outra coisa, não. Ele vai me dar, sem entrar em detalhes, por causa do tempo. Estou correndo aqui porque eu já fiz essa apresentação em 50 minutos, estou enxugando. Só vou apresentar mais resultados. Eu estava explicando muito, não vou explicar. E aí a gente tem, para cumprir, né? E aí a gente tem pelo teste da raiz unitária, que ela é não estacionária. E aí o que a gente faz? A gente tem que fazer diferenciações. O que é diferenciar? Eu tenho uma série doida lá, né? Diferenciar é uma teoria que cada diferença que eu faço na série, o que é diferenciar? Eu tiro um mês do outro. Então, se ela tem 4 períodos, ela está aqui. Aí eu pego esses 4 períodos e coloco a partir do segundo em diante. Aí eu estou perdendo uma observação e estou com 3. Essa daqui eu faço uma diferença delas. A tendência é que ela se suavize. E aí eu tenho uma série diferenciada. E isso é importante porque eu faço um estudo desse teste da raiz unitária em cima dessa diferenciação, de um período com o período anterior.
e aí eu testo de novo se ela é estacionária. O objetivo é estacionar. Vou fazendo isso, tem 60 observações. Aí vai para 59, 58, até que ela estabilize e fique estacionária. Aí essa nova série é que eu uso para fazer as previsões. As previsões não, os cálculos estatísticos. E aí eu gero as séries dessazonalizadas, as séries suavizadas, com base no modelo ARIMA, e aí tem outras componentes envolvidas, mas todas elas são testadas, né, para eu poder usar, e no final o modelo é testado também. E aí a força estatística do processo é essa chatice aí, né? Está testando tantas variáveis. Mas aí ela estacionou, e a sazonalidade também. A sazonalidade, a diferenciação é diferente, porque ela não é mensal, então tem que, para diferenciar ela, eu tenho que ir 12 meses adiante. Então ele chama isso de defasagem. Então, o Sarima, não sei se vocês repararam, tem outro PDQ, Pzinho, Dzinho, Qzinho, e PDQ, Pzão, Dzão e Qzão. Esses outros, Pzão, Dzão e Qzão, seria componente sazonal. Tudo que eu fizer para diferenciação, eu tenho que fazer para defasagem. E aí eu vou ter vários argumentos, várias variáveis que vai definir o ajuste daquela série. Aqui está um gráfico depois dessa diferenciação, aqui a minha série original, olha como era o correlograma ali da função de autocorrelação. A tendência é que ela se torne um ruído branco. Depois que ela diferenciou, ela perdeu essa ascendência dela aqui, ó, e já estabilizou. Aqui é uma série estacionária, a gente comprovou isso pelo teste da raiz unitária. Mas saindo do empirismo, feito isso na parte sazonal, já estava falando, que a questão aqui é defasar, então mensal 2 vezes, anual uma vez, se a série for semanal, então tem que defasar 50 períodos, né, para ver o ano seguinte. O ano tem 52 semanas. E aí entra no Sarima. E a gente tem o DIF e o DEF, já define o Dzinho e o Dzão. A gente tem esses dois aqui. Com uma defasagem eu também estabilizei e foi para 1. Sem explicar muito, mas o D é referente a componente da auto... Toda hora esqueço ela. O MA da média móvel é o Q e autorregressão é o Pzinho, né? E aí eu avalio isso com a função de autocorrelação, porém eu testo isso lá na frente com modelos estatísticos mais robustos que comprovam a aderência daquela minha assertiva, né? Então estou definindo os parâmetros, eu cheguei no 1, 1, 2, Pzinho, Dzinho, Qzinho, 4, 1, 2, Pzão, Dzão, Qzão. Aí o que eu faço? Testo esse modelo. Ele deu ok? É esse modelo. Ele não deu ok. Ele só foi dar ok aqui, ó, em 1, 1, 2, 1, 2. Cada vez que ele não dá ok, eu tenho que avaliar qual é a variável que está dando problema, qual é que está fora do intervalo que desviou lá pelos testes de hipótese, e eu sei qual é que está dando problema, eu tenho que retirar. Retirar é subtrair. Então eu sei que deu uma aqui no MA, né, na média móvel da não sazonal, ela foi para 1. Aí já ficou ok. Aí deu problema na de cá. E ela fica assim, é chato pra caramba, mas até que ele estabilizou com mais 2 quedas aqui do Pzão, aí ficou 1, 1, 2, 1, 2. Esse já estava ok para mim. O que eu quis fazer? Eu fui diminuindo a partir de uma dessas intermediárias, porque tem vários caminhos que eu faço para chegar aqui. Se eu errar um caminho, eu posso vir para cá sem passar por aqui. Então eu fiz outras 3 e testei a estabilidade. Todas essas aqui, essas 4 estão estáveis. Só que essa daqui foi a que menos mexeu. A tendência é que ela, como está mais próxima da minha original, é que essa tenha que essa tenha uma estatística melhor, né? Essa daqui teria uma estatística melhor. A 1, 2, 4, 1, 2. Porém, ela não se sustenta estatisticamente. Teria uma estatística de melhor, na verdade, ela não se sustenta estatisticamente. A que se sustenta é essa.
Mas a tendência era que quanto maior aqui, né, ela estaria mais próxima daquela outra previsão lá do ACF, PACF. Né? Mas eu faço, depois que eu gero o modelo, Box-Jenks, aí tem o diagnóstico, o teste dos ruídos, aquela metodologia. Aí eu avalio, né, a normalidade dos resíduos, a estacionariedade, da linearização dos resíduos. Tem esses 3 testes aí, até chegar no nosso modelo. Esse daí é o nosso filho, que nasceu aí, a nossa série ajustada e prevista, né? Previsão aqui para o próximo ano. O que acontece? Aí os outros modelos, e comparando aí, ó, o que a gente falou lá, nos 9%, quase 10%, o primeiro, o segundo aqui 10, 10%, comparando com os clássicos, ou melhor foi 13%, né? E a gente viu lá aquele comportamento de tendência com sazonalidade, que era 90%, eu podia errar 9%, ó, 10%, né? Ele está explicando, está sendo explicado aqui pelo Sarima, esse erro que ele teve, talvez seja aquela componente irregular alta, né? Então, dependendo dos dados, isso pode ficar melhor nos próximos anos. Conclusão, quanto ao modelo Sarima, demonstrou que tem boa aderência à natureza do problema, apresenta melhores soluções, melhores resultados, se comparado com métodos clássicos, e é ideal para séries temporais. Assim, ela é ideal para séries temporais que tem viés de tendência forte, porque ela corrige isso, que tem sazonalidade e que tem características não estacionárias, coisa que o método clássico não corrige. Presença de características estocásticas controlável, né? Se for uma coisa pouca, tipo aquele ruído que deu lá, né? Ela deu um bom resultado, aí, 9%. Trabalho de configurar esses parâmetros, atenção, né? Porque é difícil aquilo ali, não é simplório, eu tenho que testar a cada rodada. Então, por isso que eu demorei tanto para fazer isso aqui, depois que eu vi os erros que eu tinha feito, até gerar outros modelos, agora ele está redondo. Então, nunca subestime o poder da série temporal. Eu subestimava, eu não acreditava nela, mas depois que eu vi que ela tem um forte embasamento estatístico, ela é confiável, sendo que se ela tiver todas as características de ser, de responder ao seu problema, né? Então, se ela tiver, não for estocástica, né? Se ela pode até ser determinística, pode até ser não estacionária, mas você corrige isso, né? Sazonal, você corrige e tal. O problema é ser estocástico, aí nada se adere àquilo ali, né? Seus resultados não se tratam de coincidência empírica, teve um embasamento estatístico. Agora é o seguinte, se for adotar soluções através de séries temporais, faça com responsabilidade. Empirismo não, experiência sim. A gente estava usando empirismo ali com experiência para gerar as estatísticas, para entender o comportamento dela, né? Importante seguir, no mínimo, todas as etapas da metodologia Box-Jenks, né? Então, para melhor curar, você tem que entender o negócio, fazer uma boa análise exploratória, né? Entender o comportamento dela, né? Isso é importante. Caso contrário, eu vou ter mais interpretações, eu posso gerar conclusões erradas, embasadas, mas com conclusões erradas, vou gerar um modelo errado. Né? Por último, é importante ter em mente que nem todo tipo de problema pode ser resolvido através de estudos séries temporais. Veja o seu caso. Era isso que eu queria demonstrar para vocês. Obrigado pela paciência e até a próxima oportunidade.